Vamos falar sobre Mulher Maravilha, ano 1. Essa daqui é a primeira aparição da Mulher Maravilha em uma revista solo. E essa história já define basicamente toda a base da Mulher Maravilha que a gente conhece. Tanto a questão do Steve Trevor, quanto do cinturão, do bracelete que ela usa. Mas as facilitações de roteiro são gigantíssimas. É uma história muito simples, que traz ideias interessantes, como relação à mitologia, porém é muito mal desenvolvida. Inclusive tem até algumas partes que tem total ação Deus Ex Machina, como pra gente conhecer que a Mulher Maravilha, ela vem de um outro lugar. Então, do nada, ela deixa cair um pergaminho que que tá escrito em grego antigo, então as pessoas elas veem, né, que ela não vem dessa terra. Porém, em nenhum outro momento mostra ela carregando o pergaminho. Então fica algumas coisas meio jogadas. E nesse pergaminho conta a história da mãe dela e da Mulher Maravilha, a disputa com o Hades. Então esse pergaminho continha todas as informações necessárias para saber da história da Mulher Maravilha. E esses dois enfermeiros, eles estão cuidando do paciente Steve Trevor, que ele caiu nas águas, e aí mostra a relação dela com o Hércules. O Hércules, que é o símbolo da masculinidade, né? Que ele fez os 12 trabalhos, se não me engano. Então, mostra ele agindo de uma forma extremamente babaca, para ser babaca, sem nenhuma justificativa por trás. Então, ele a ameaça, falando que vai matá-la. E depois ele meio que se rende, né? Porque ele viu que não poderia lutar contra Hipólita. E ele vai falar, renda-se ou morrerá. E depois, no segundo seguinte, tá pensando, eu vou fazer amor com ela e roubaria esse cinturão e tal. E depois ela aceita. Ela aceita aqui de boa, tranquilo, ficar com ele. Porque sim, uma pessoa tá falando que vai te matar e no segundo seguinte você tá no quarto com ela. É super normal. Então, por ela ter confiado no Hércules, né, e ele ter atraído, roubou o cinturão dela, que o cinturão vinha toda a sua força. Então, ela é acorrentada pelos homens, pelo patriarcado. E ela chora, né, implora pra deusa Afrodite. E a deusa concede a sua bênção a ela e ela consegue se soltar das amarras, mas teria que usar os braceletes. E depois indicou o caminho para que elas escapassem. E também aqui mostra a criação da Mulher Maravilha, né? Que ela veio do barro, as Amazonas teriam a capacidade de manipulação do barro. E ela foi criada assim, uma criança extremamente prodígia, fazendo com que ela fosse muito melhor. Mostra ela até mesmo salvando, né? Ela com a amiga recuperando o Steve aqui na asa do avião. E posteriormente também ela, já que ele tá muito debilitado, ele tá quase morrendo, ela cria uma máquina científica para curá-lo. E assim ele consegue sobreviver. Aparece falando que o Hades, né, o deus da guerra, ele tá conversando com a Hipólita. E conversa, provocando, falando que aonde que a Diana vai é dele, que eles estão na guerra, né? E é interessante porque esse quadrinho foi escrito em 92. Então, tá falando aqui, ó, a Hipólita, ou seja, e também o escritor, né, o criador da Mulher Maravilha, também era a favor da guerra. Seu reinado terminará quando os Estados Unidos vencerem, e vencerão. Enviarei uma Amazona como auxílio. Ou seja, mostra que era a favor dos Estados Unidos entrar na guerra, e para finalizar a guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, que foi o período que foi escrita a história. E tem um torneio para mostrar, para eleger quem é a guerreira do local. E disfarçada, a Diana aparece. E é muito parecida com a primeira história também. Aqui, ó, Mulher Maravilha, Deuses Imortais. Porém tem um pouco mais de plano de fundo. As histórias não são tão retas assim, não são tão objetivas, né? E também tem a prova de fogo, no qual ela tem que se desviar de uma bala. Depois, né, é o último teste que ela tem que passar. E ela consegue passar e é eleita campeã das Amazonas. Então aí depois mostra a recuperação do Steve Trevor e fala que ele tava caçando espiões. E tem um japonês aqui. Os Estados Unidos eles não fizeram uma campanha tão massiva assim contra os japoneses como eles fizeram com os alemães, porém existiu em uma pequena parcela. Por isso que hoje o mundo vê os japoneses de uma forma mais simpática a parte da China, né? E essa é a nossa história. Essa história é nota 2, 3. Como os elementos que são abordados é interessante, né? Deu uma boa história. O argumento é legal, porém os diálogos são... Quer dizer, o argumento poderia ser melhor trabalhado também, mas as ideias, a base que foi utilizada foi interessante.